Fala aí, investidores. Olha só, o Costco ele tá perdendo dinheiro vendendo gasolina. Você consegue imaginar isso? É, mas está acontecendo assim. E ó, a venda de terrenos digitais, elas atingiram 320 milhões de dólares em 24 horas. Não somente isso, a Spirit Airlines, ela rejeitou o pedido, a oferta de compra pela JetBlue. E as ações da Chegg, elas despencaram para o menor preço em 4 anos. E já o banco Goldman Sachs, esse aí tá chorando porque perdeu 300 milhões de dólares. E a empresa de jogos ainda, a bola da vez, tá agora na carteira de Warren Buffett. E não somente isso, a Expedia, a empresa voltada para turismo, ela trouxe excelentes números, uma grande, eu diria assim que receita, só que as suas ações despencaram. Olá, investidores, como é que vocês estão? Eu sei que essa movimentação toda do mercado, de repente aí, gera um pouco de sensação de, claro, o que eu tenho que fazer nesse momento? E é exatamente sobre isso que eu quero trazer para você assuntos, notícias, comentários, porque esse aqui é o Money Talk, ou seja, a tua atualização diária do mercado de ações americano. Esse aqui é o dia 3 de maio. E se você gosta então desse tipo de vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal e também ative o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui diariamente. E eu tenho certeza que eles vão ajudar você com os seus investimentos. Também já aproveita e se inscreve nas outras nossas mídias sociais: Instagram, Facebook, Spotify e também o Telegram. Todos esses têm links na descrição desse vídeo. E ainda agora você também pode ter um acesso direto a mim através do Patreon, onde diariamente eu posto um conteúdo exclusivo que eu tenho certeza, além de ajudar você a ver o mercado em geral, pode ali você encontrar também formas, porque eu coloco material para te ajudar com notícias, comentários, informando quando eu estou de repente comprando ou vendendo algumas ações. E claro, muito material de apoio, ferramentas que podem ajudar você na hora de então fazer seus investimentos, se planejar, olhar além, olhar com um olhar mais atento para o mercado de investimentos americano e principalmente com uma mente de investidor. Até porque ali a gente está podendo trocar ideia, porque eu estou sempre respondendo perguntas e, claro, trazendo então essas ideias de investimentos e matérias muito atualizadas para ajudar você a proteger seu dinheiro e também a multiplicar o seu patrimônio. Então eu vou deixar o link do meu Patreon aqui na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link, e de repente aí, se você quer conhecer, dá um pulinho lá então, porque eu tenho certeza ali que você vai ter bastante conteúdo para aproveitar e crescer muito como investidor, como investidora. Vamos lá então? Ó, as ações dos Estados Unidos, elas subiram na segunda-feira. Tiveram uma certa subida, até porque a sessão foi um pouquinho agitada no dia de ontem. O SP500 ele atingiu uma nova baixa para o ano, antes realmente de uma recuperação que teve no período da tarde. Mas veja, a volatilidade ela continua sim afetando as ações e também o mercado de títulos, já que o rendimento do Tesouro dos Estados Unidos, de referência de 10 anos, atingiu 3% em um ponto justamente pela primeira vez desde 2018. O mercado financeiro ele vai estar de olho agora, claro, nessa quarta-feira, que é justamente quando o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele vai falar sobre mais um aumento das taxas de juros. E claro, já é tido como certo, já foi assim telegrafado a informação de que vai ter um avanço maior no sentido de aperto da questão da taxa de juros. Por quê? É aperto entre aspas, né? Afinal de contas vai subir a taxa de juros, então você pode dizer, mas então está esticando. Mas daí gera um aperto na economia, ou seja, na política de combate à inflação, porque vai usar justamente essa subida de juros e não somente isso, também tem uma liquidação de quase 100 milhões de dólares do balanço do Fed. Esse aí vai vir como uma bomba, já que o último que aconteceu foi somente de mais ou menos 50 milhões em 2018, já criou um pânico no mercado. Então, se espera que de repente possa ter aí um balanço maior no mercado financeiro, mas tem um detalhe, claro que lá atrás não havia sido telegrafado nada antes, agora aqui já estão sim sabendo, o mercado já está ciente, talvez já esteja absorvendo essas quedas para esse momento, e daí, obviamente, quando chegar o momento que ele declare efetivamente que isso vai ser feito, vai ser colocado em prática, talvez nem tenha uma queda tão grande assim. Bom, como sempre, alguns mercados caem, outros mercados sobem, afinal de contas, o dinheiro não some, ele só muda de
mão. Então é nesse ambiente de taxas crescentes que os consumidores eles devem sim estar cientes de como essas decisões políticas monetárias do Federal Reserve eles estão afetando as finanças pessoais de cada um de nós, porque a mudança na taxa de fundos federais, sim, ela afeta diretamente várias áreas financeiras em toda a economia, a começar, claro, pelo aumento da taxa dos fundos federais, o que vai levar a taxa de juros mais altas em empréstimos, por exemplo, pessoais, hipotecas, cartões de crédito e refinanciamento de empréstimos estudantis. Bom, isso era para você ter uma visão geral do mercado. Agora vamos falar então do gigante Costco e também de outros clubes de atacado aqui dos Estados Unidos que estão vendendo gasolina muito, mas muito barata quando comparado a outros players de mercado. E eles estão perdendo dinheiro em alguns dos estados. Veja que os preços da gasolina, né, eles estão subindo rapidamente e os americanos querem simplesmente economizar na hora de ir para a bomba de combustível. Então, por isso, eles vão direto aos grandes atacadistas como Costco, BJ's, Wholesale Club, Sam's Club. E veja, por isso vai gerar automaticamente uma economia substancial em cada um dos galões que são colocados nos tanques dos veículos aqui. Mas ó, o aumento de combustíveis, então ele levou mais compradores a confiar justamente nessas grandes redes para encher então seus tanques, porque analistas veem que o varejo nesse contexto ele ajudou muito a cada um dos consumidores a poder planejar e economizar. Claro que tudo isso dentro de um custo, de uma visão até estratégica de marketing dessas companhias. Veja que os especialistas em combustível, eles dizem que os preços da gasolina nessas empresas podem ser até 30 centavos mais baixos do que nos postos de gasolinas, por exemplo, tradicionais. E as redes, sim, elas oferecem cupons ainda aos membros para que eles possam usar o que? As lojas quando eles abastecerem. Ou seja, não é só abastecimento, é também, peraí, terminou de abastecer? Agora estaciona um pouquinho ali e vamos trocar uma ideia ali para ver o que eu tenho para te oferecer. Entende a sacada? Por isso que então que as vendas de gasolina nos clubes de depósito, eles são uma parte importante dos negócios dessas grandes, desses gigantes conglomerados de empresas. E por conta disso, claro, eles atraem os clientes para dentro. Por exemplo, o Costco, por exemplo, né? Ele normalmente ele está mais ou menos ali em torno de 20 centavos por galão abaixo da média do mercado. Já o BJ's em torno de 10 centavos abaixo da média. Então veja, Costco, Sam's Club, BJ's, eles querem que você encha seu tanque no estacionamento e depois vá direto para comprar comida, eletrodoméstico, TV, sofá, se for o caso, enfim, né? Por isso, claro, que os postos de gasolinas dão a essas lojas de armazém uma vantagem que muitos, de repente, concorrentes de varejo, eles simplesmente não têm como igualar. Só para você ter uma ideia, a gasolina ela representa cerca de 10%, ou mais ou menos em torno de 20 bilhões anualmente das vendas totais do Costco e em torno de 9% do BJ's. Então, claro que a pergunta aqui, será que de repente é um bom negócio para eles esse momento de dar esse desconto? Bom, pelo jeito sim. Agora vamos lá. A empresa por trás da popular coleção de NFTs Bored Ape e Yacht Club realizou uma venda virtual de terrenos no fim desta semana que passou. E olha, a demanda foi tão alta que foi de 320 milhões de dólares. E esses valores foram levantados pelo Yuga Labs. E nesse contexto, olha só, ao mesmo tempo, houve também um alto nível de atividade da rede efetivamente de blockchain, que seria a chamada Ethereum, e levou a um número recorde de Ether que foi simplesmente destruído por conta dessas operações. Olha só, o Bored Ape Yacht Club é uma coleção de NFTs ou tokens chamados não fungíveis que vem crescendo em popularidade de maneira recente, porque ela representa, eu tenho certeza que você já viu, aquelas imagens de macacos de desenho animado. Sendo que a empresa por trás desses NFTs, então, é a
Yuga Labs. E a Yuga Labs, ela vendeu NFTs de escrituras de terrenos virtuais nesse final de semana, então. E eles conectaram, então, esse projeto deles ao chamado metaverso, que então está sendo altamente esperado e chamado de Other Side. A demanda ela foi tão forte que a Yuga Labs ela levantou cerca então de 320 milhões vendendo esses Other Deeds, né? E que são apoiados pelo Ether, o que, claro, todo mundo conhece, pelo menos o mundo das pessoas que estão investindo principalmente, é que é uma criptomoeda vendida na chamada blockchain da Ethereum. Então veja, depois que os lotes digitais eles foram colocados à venda, a blockchain Ethereum ficou tão congestionada, mas tão congestionada, que ficou mais ou menos, eu diria que até inutilizável por um certo período. Foi uma quantidade recorde de criptografia Ether que gerou uma destruição delas em termos de sistema. E as pessoas simplesmente desperdiçaram milhares de dólares em transações com falha. Você acredita nisso? Olha o desespero, olha que ponto as pessoas chegam. Então, olha, enquanto isso, essa forte demanda por terreno virtual está acontecendo dentro desse contexto do chamado, então, metaverso. Então, independente do desespero, da correria, né, o que a gente pode ver é que sim, está havendo um movimento dentro desse real estate digital. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre esse real estate digital aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima para você poder acessar. Então veja só, se você quer saber um pouquinho mais. Mas veja que ele é bem diferente do que está acontecendo com o mundo das criptomoedas ultimamente, já que o benchmark, por exemplo, o Bitcoin, ele caiu mais de, eu diria que 20% desde o início de 2022. Veja que os defensores do metaverso, eles sugerem que eventualmente será, sim, um lugar onde as pessoas vão interagir, esse mundo do metaverso, eles vão trabalhar, eles vão se divertir e eles vão comprar produtos e terreno é um deles. O que, claro, a gente está então vendo é simplesmente uma corrida pela terra digital e isso está acontecendo em franco crescimento. Por isso, sim, vale aquela máxima: quem chega primeiro, talvez, quem sabe, bebe água limpa. Presta atenção, fica de olho, estuda um pouco mais. Agora vamos lá. A operadora de descontos, a chamada Spirit Airlines, e eu chamo operadora de descontos porque ela vende, a empresa que vende tickets muito barato aqui nos Estados Unidos quando comparado a tantas outras companhias aéreas. É uma daquelas chamadas low cost, e ela rejeitou uma proposta de compra, que queriam comprar ela, pela empresa chamada JetBlue. Isso porque o conselho da companhia disse que estava preocupado com as regulações antitrust, que nesse caso eles acreditam então que acabaria condenando de repente o acordo simplesmente ao fracasso, trazendo então risco para quem está investindo na empresa. Isso, e a lógica desse comentário é que é muito simples, porque a aquisição da JetBlue ela ia eliminar efetivamente a maior operadora de ultra baixo custo e portanto então seria o que? Anticompetitiva. Claro que, por outro lado, a intenção da Spirit de se fundir com a companhia aérea Frontier, ela aumentaria então a concorrência com as companhias aéreas premium e forneceria mais uma alternativa de baixo custo então aos viajantes. Por isso que veja que uma série de fusões no setor aéreo reduziu sim as opções disponíveis para os viajantes, com as companhias aéreas premium representando então os maiores players do setor. Então, se a Spirit de repente juntamente, claro, com a Frontier, ela poderia ser a nova empresa em termos low cost, dentro de um contexto das 5 maiores empresas. Então, claro que dessa maneira seria uma grande concorrente. Por isso que as grandes empresas como American Airlines, United, Southwest Airlines, todas elas estão de olho, claro, na Spirit. Por isso que o conselho da Spirit afirma que quer ser, não concordaria em ser adquirido somente pela JetBlue, que faz parceria então com a American Airlines e por conta disso acabaria levando as tarifas para um valor muito mais alto. Isso, claro, limitaria as opções para os viajantes que estão preocupados com o orçamento. E claro, né, nesse contexto aqui é importante observar também que está disposto, de repente, essas pessoas que consomem então a Spirit Airlines, compram seus tickets, eles estão dispostos a trocar o espaço para as pernas e as bebidas grátis simplesmente por um valor de passagem mais baixo. É a ideia de economizar, não ligo tanto para o meu conforto, mas desde que me leve até o ponto onde eu quero chegar por um preço bem menor. Essa é a ideia aqui.
Outra empresa também que meio que deu uma chorada agora nesse início de semana de earnings foi a Chegg, que é um provedor de serviço de educação. Ela divulgou os resultados dela do primeiro trimestre na noite passada e os investidores simplesmente não aceitaram os resultados com bons olhos. As ações elas caíram mais de 35% em um ponto após o momento que já era o chamado aftermarket. Provavelmente isso aconteceu por causa de uma simples orientação da empresa de esperando que de repente a sua receita, ao invés de crescer, sim, pudesse ser recortada nos próximos meses ou nos próximos trimestres. Veja que a receita do primeiro trimestre ela superou as estimativas, mas a empresa então ela espera que a receita atinja 190 milhões no segundo trimestre. Mas olha só, você vai dizer, nossa, mas peraí, então ela estaria tendo uma boa receita. Só tem um detalhe, os investidores eles esperavam quase 210 milhões para o próximo trimestre. O executivo-chefe, então, da Chegg, ele alertou que as matrículas nos cursos devem sim sofrer impacto diante da inflação mais rápida e dos salários lutando para acompanhar, então, essa questão inflacionária. E as pessoas, claro, vão se concentrar menos no treinamento pelo resto do ano dessa maneira, né, as pessoas estão colocando o foco no ganho ao invés do treinamento. O que, claro, pode ser até um paradoxo, porque é justamente por aprender mais que se qualificam mais e, consequentemente, poderiam então serem mais competitivas e, claro, ganhar mais. Mas cada cabeça uma sentença, né? Olha só, o banco Goldman Sachs, ele disse na segunda-feira que tinha 260 milhões em exposição de crédito na Rússia, isso agora no mês de março. Então o banco declarou que ele está focado simplesmente em fechar as posições que estavam abertas na Rússia. E esse, claro, vai gerar um grande impacto financeiro, de uma maneira de transformar então um que poderia ser lucro numa perda, então, e nesse caso uma perda líquida em torno de 300 milhões. O Goldman, ele simplesmente reiterou os planos de encerrar suas operações na Rússia, o que levou as ações então da empresa a caírem em torno de 0,5% nas negociações pré-market, que no caso pode até parecer pouco, só que se a gente for levar em conta o ano todo até agora de 2022, as ações já caíram mais de 20%. Agora, vamos falar então da empresa de jogos de Warren Buffett. Isso mesmo, olha só. As ações da empresa Activision Blizzard, elas subiram na segunda-feira depois que a Berkshire Hathaway, a empresa de Buffett, ela comprou ações dessa empresa. Veja que Buffett, que é o CEO, então, ele disse que há um potencial para ganhos já de curto prazo com essa empresa, considerando, claro, que as ações da Activision, elas sejam necessariamente, de repente, impactadas por uma compra pela empresa Microsoft. Então, claro, de repente, o objetivo, atualmente, a Activision Blizzard está sendo negociada na casa dos $75, isso aconteceu na sexta-feira, e se efetivamente acontecer essa compra, a operação pela Microsoft vai elevar os preços ali na casa de $95. Então, sim, poderia ser uma possibilidade. Agora, em compensação, se de repente algo no meio do caminho, naquele contexto, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, esses valores aí podem cair e cair bastante. Então, claro que high risk, high reward, ou seja, no curto prazo pode ter uma possibilidade de ganho, mas se algo acontecer e não efetivar essa negociação, o que vai poder acontecer vai ser uma grande queda. Então, veja que por mais que Buffett seja o cara em termos de escolher ações, ele sabe muito bem quando entrar, mas ele também sabe quando fechar uma posição. Talvez você entrando aí sem saber informações, talvez um tanto quanto até privilegiadas que Buffett tenha, pode ser que você assuma mais risco do que deveria. Aí está posto diante de você aquele tipo de oportunidade que pode ser de repente uma situação complicada de gerir ao longo do tempo depois, se você perde o pulo do gato na hora da venda, já que ele falou dentro do chamado curto prazo. Então, não sabemos quão curto pode ser esse prazo, não é mesmo? Vamos lá, vamos falar sobre agora a Expedia. Olha só, empresa voltada ao turismo. Veja que ela registrou ganhos, mas olha,
fortes, muito fortes. A empresa ela parece estar se beneficiando simplesmente da recuperação na demanda de viagens, claro, né? E viu as reservas crescerem quase 60% ano a ano, além de ter superado as expectativas de receita dos analistas. Mas, como atualmente o mercado financeiro não sabe para que lado está indo efetivamente, o que eu posso dizer é que as ações da Expedia elas caíram acentuadamente mais de 13% de ontem para hoje. Mesmo com a recuperação de verão que foi demonstrada de uma maneira robusta pela empresa. Então, por isso que, olha só, é muito importante ficar de olho agora na declaração de ganhos da Airbnb, que vai informar os seus ganhos hoje, após o fechamento do mercado. Então, tudo pode acontecer nessa conjuntura que nós estamos vendo aí de subidas e descidas de vários tipos de empresas, de, claro, setores e segmentos totalmente diferenciados. E como sempre, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mercado agora. Isso vai ser muito legal de ver, porque estava verde de manhã, quando até no pré-market, então depois começou ali dando uma ideia de que talvez hoje seria um excelente dia em termos de recuperação, só que não, só que não, só que não. Veja só, o SP500 não está numa grande correção, como a gente já viu outros dias, mas ó, menos 0,16, o Dow Jones menos 0,21 e o Nasdaq menos 0,42. Quando a gente dá uma olhadinha aqui, nós podemos ver que o QQQ aqui está acompanhando essa queda, né? O VOO e, sinceramente, o que nós estamos vendo aqui de verde, por exemplo, aqui, ó, Microsoft, quase 1%. Então, é a única empresa aqui que a gente está vendo que, dentro daquelas que não sofreram tanto no mercado, porque aqui a gente já está tratando do DNE que não sofre tanto, o que faz muita diferença, não é mesmo? Então, aqui também a Apple ó, caindo 2% praticamente, a Nvidia subindo em torno de 1%, 1,2% quase, só que, claro, né, ela já infelizmente teve uma correção muito grande essa área dos semicondutores e por conta disso se espera que ela possa ter uma boa recuperação, afinal de contas é uma grande empresa e todo mundo está aí de olho nos earnings dessa empresa que pode virar o jogo para as semicondutoras. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, no que está acontecendo então diretamente em ações específicas agora, para a gente entender o que esse mercado está gritando, o que ele vai fazer. Dá uma olhada aqui comigo, ações de recuperação, por exemplo, a Boeing, olha só que caiu tanto, 2% de subida. A Spirit Airlines, que eu falei com você agora, ó, 1%. A American Airlines também, Delta Airlines, olha que interessante, e até a Disney aqui, que teve uma queda absurda no preço da sua ação, de repente, nem dá para considerar que é uma grande queda, uma grande subida, porque é 0,04, mas vamos lá, né? Há outras empresas, que nem eu falei, a Expedia, eu falei 13%, já está em menos 16%, só nesse tempinho que eu estou batendo papo com você. Agora vamos dar uma olhada aqui, os ETFs, o que está acontecendo aqui, ó? ETFs aí, ó, atenção, vamos dar uma olhada aqui, o SP500, o VOO está em verde, como eu já mostrei para você. Vamos dar uma olhada na parte de energia aqui, toda ela em verde. E agora vamos dar uma olhada aqui nas especulativas, como é que elas estão? Ó, Etsy subindo 6,37%, Coinbase 4%, quase 5%, Coinbase já estava subindo ontem também, Moderna, Fastly, Affirm, Planet 13, Zynga, Virgin Galactic, olha só, até a Netflix entrou nessa suba. Agora, quem está na outra ponta, bom, daí tem Lemonade, C3EI, vamos ver aqui, DocuSign, UiPath, aqui está complicado. Esses são setores aí que são difíceis porque são empresas totalmente especulativas. E aqui agora, olhando os 11 setores da economia americana, o que está mais em baixa também não é tanto assim, é só 0,10, é muito pouco, seria o Consumer Discretionary, em compensação o setor da energia está muito bem, obrigado, em torno de ali de 2,5%. O que podemos ver então por enquanto é que sim, o mercado ele está meio, eu diria até que plano, por mais que tenha uma subida ou outra, porque está esperando, claro, a reunião do Fed e as suas declarações já para amanhã.
Então vai ser um momento importante de estarmos de olho no mercado, porque vai falar muito qual será o novo caminho. Novo caminho que eu quero dizer em termos de qual vai ser a subida, como que o Fed vai estar se posicionando, mesmo tendo uma caída, por exemplo, no produto interno bruto americano. Eu não acredito que o Fed vai aliviar a mão não, porque ele precisa agora dar o remédio amargo para evitar uma inflação maior, mas também esse remédio não pode ser tão forte a ponto de gerar uma estagflação, como eu comentei no dia de ontem. Veja só que isso é o que você tem para esse momento da economia americana, é o que está acontecendo agora dentro dos mercados financeiros. Esse aqui é o seu Money Talk. Então, eu espero encontrar você amanhã com excelentes notícias. Me acompanha, vejo você no dia de amanhã e em outros vídeos aqui no canal. Até o próximo. Tchau!